Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que esperas por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me cantou, e seguir caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que esperas por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e segui caminhar, e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Aquela tarde azul, pude te sentir no Monte Galileu. Teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou, e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Toma minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Toma minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. É um prazer recebê-los todos aqui. Eu me chamo Joana Dark. Hoje nós estamos com o nosso irmão Eurípides Cipriano, que vai estar falando conosco sobre o Carnaval na visão espírita. Meu irmão já está na sala, seja bem-vindo mais uma vez, aqui na nossa casinha. Sua carteira já foi assinada, né?
Então, pessoal, gostaria de estar pedindo a quem está participando do trabalho hoje, que está em tratamento, e quem não estiver também, vamos pegar a nossa garrafinha com água, nosso copo, para estar fluidificando essa água na hora da prece final. Vou estar passando a escala do trabalho dessa noite. Agradecer primeiramente a Mariane, que fez a Alegria Cristã para nós. Muito obrigada, Mariane. E a abertura, como eu disse, meu nome é Joana Dark, né? Nós vamos ter hoje, a leitura do nosso Evangelho, é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Nós vamos estar lendo o item 10, a nossa querida Rose, que vai estar fazendo a leitura para nós. Na prece inicial, nosso companheiro Raudeni, nosso palestrante, como eu disse, é o senhor Eurípides, e no passe a fluidificação das águas e a prece final, a nossa companheira Dircineia. Eu desejo a todos uma ótima palestra, que a espiritualidade superior e amiga intua mais ainda o nosso palestrante dessa noite, né? E que possamos todos absorver aquilo que ele preparou para nós. Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho, capítulo 9. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. O item 10. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar sua própria natureza, o homem julga-se dispensado de fazer qualquer esforço para corrigir os defeitos em que se compraz voluntariamente. Isso lhe exigiria muita perseverança. E assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta a seu organismo, acusando assim a Deus dos defeitos que são dele. E ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturada a todas as suas imperfeições. Certamente, há temperamentos que se prestam mais que os outros. Há atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor a esforços violentos. Mas não acredites que esteja nisso a causa primeira da cólera, persuadindo-vos de que o espírito pacífico, mesmo em corpo bilioso, sempre será pacífico, e um espírito violento em um corpo linfático não seria por isso mais dócil. Apenas a violência tomaria outro caráter. Não tendo um organismo apropriado a apoiar sua violência, a cólera seria concentrada e, no outro caso, seria expansiva. O corpo não dá mais cólera àquele que não a tem, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar reto, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar espíritas até onde pode ir o poder da vontade, através das transformações verdadeiramente miraculosas. Que vedes? Operar-se. Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque quer permanecer vicioso? Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode, pois, de outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Ramenon, Paris, 1863. Que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso do trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende as mãos compassíveis em tua infinita bondade, para que possamos perceber em espírito, na realidade das nossas tarefas e experiência,
e cada dia. Senhor, estamos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer e aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhor a cada dia. Pedimos, ó Mestre querido, a vossa permissão para iniciar o nosso trabalho da noite. E assim seja. Agora eu passo a palavra para o nosso amigo Eurípides Cipriano. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. É um prazer muito grande estar aqui novamente nessa casa que eu gosto tanto e agradecer, né, ao Mestre Jesus por ter nos oportunizado estar aqui mais uma vez nessa reunião. Gente, eu sou já, como nossa irmã disse aí, que eu já estou de carteira assinada aqui no Segal, né? Eu acho que é coisa boa. Só que lá no AGE a gente costuma dizer o seguinte, quando a gente está contratando alguém para trabalhar, a gente fala, olha, você vai trabalhar, só que aqui a gente paga em bônus horas e só depois que você chegar ao plano espiritual. Então, eu também quero receber nessa modalidade, mas não faço questão de receber tão cedo, tá bom? Não, mas é exatamente isso. Gente, nós somos lá do Grupo AJA e o Grupo AJA é uma instituição que nasceu com o desiderato de trabalhar a problemática da dependência química, né? A espiritualidade sabe muito mais das coisas que a gente. Quando esse grupo nasceu na erraticidade, nem nós aqui, talvez, nem imaginávamos que o planeta passasse por momentos tão difíceis em algum período com relação às drogas. E hoje a gente sabe que as drogas é um dos grandes empecilhos com relação à evolução do planeta, até mesmo para que o planeta saia dessa condição de expiações e provas e passe para uma modalidade melhor, aí, no caso, regeneração. E nós temos que trabalhar a problemática das drogas a fim de que diminuam-se os crimes, as agressões, a violência e tantos outros problemas decorrentes das drogas. E temos vivido momentos difíceis. Não é que o ser humano ele retroaja, mas a oportunidade de irmãos menos esclarecidos que estão encarnando aqui no planeta com a finalidade de se evoluírem, eles acabam por trazer alguns problemas. E nós temos muito, né? Temos muitos problemas mesmo. Mas vamos à nossa palestra. Esse problema do carnaval o carnaval é um problema que acaba acentuando o trabalho do AJA e nos mostrando a necessidade que temos de realmente agir e mais. Né? O problema no carnaval, aí a gente vê dois aspectos dos que nós trabalhamos aqui no AJA serem muito necessários. Nós trabalhamos, um dos aspectos do AJA trabalha em 5 aspectos, né, que é o biológico, o familiar, o psicológico, o espiritual e também o social. E nesse momento aí do carnaval, a gente vê bem acentuado isso aí. A gente vê a necessidade de estarmos trabalhando. Por quê? Porque o social e o espiritual afeta a todos aqueles que participam do evento, né, das festas. Nós não estamos dizendo aqui, quando a gente fala assim que o carnaval é uma coisa ruim, às vezes a gente fica dizendo, não, então o evangelho de Jesus é coisa ruim, o homem na terra, ele não deve ter alegria, não deve participar dessas atividades de festas e outras coisas mais. A verdade não é essa. O cristianismo sempre foi de alegria, os ensinamentos de Jesus, eles sempre foram assim de muita esperança, né? E acaba que nós estamos aqui para ser feliz. Ninguém está aqui para ser infeliz. Qual o pai que mandaria ao filho, que o filho lhe pedisse alguma coisa a comer e ele jogasse nele uma pedra, pedisse um pão e ele jogasse uma pedra? Ninguém, não é? Deus não faria isso. A grande administração universal jamais faria isso. Jesus, até mesmo quando ele prega, né, no Monte das Oliveiras, lá no Monte, o Sermão do Monte, ele fala de alegria, quando ele fala de esperança, né, quando fala das aflições, ele fala em aflições, mas fala em bem-aventuranças, em coisas alegres,
em coisas que, se você está momentaneamente passando por essa dificuldade, mais à frente você pode receber, né, o retorno daquilo com muita alegria e muito crescimento espiritual, que é a razão pela qual nós viemos para cá. Então, essas coisas que o Evangelho de Jesus sempre nos dá, por exemplo, Jesus mesmo, se nós olharmos a sua trajetória aqui no planeta, quando ele esteve por aqui, Jesus ia em festas. Jesus não condenava isso aí. Tanto é que lá nas bodas de Caná, você vê que Jesus estava participando de uma festa de casamento, onde tinha até bebida alcoólica, né? Hoje, às vezes, a gente não recomenda muito o uso da bebida alcoólica em decorrência dos desastres que ela causa, né? E que realmente ela é uma porta aberta para todas as drogas. Mas naquela época, Jesus lá, inclusive, ele fez, lá nas bodas de Caná, ele fez a multiplicação do vinho. Era um parente que estava casando, né? Um parente de Jesus, um primo casando, e o vinho acabou, sua mãe chegou e pediu para ele que ele operasse um milagre. E Jesus operou esse milagre. É ruim? Não, é uma coisa boa, porque, afinal de contas, nós temos que ter alegria também, né? E o carnaval também, dentro da modalidade do que a gente vê no aspecto cultural e na parte artística, na parte relativa aí também, homenagens que são feitas, né, aí a grandes artistas, e mesmo com relação ao folclore brasileiro, tem muita coisa positiva. Agora, o que há de negativo é que muitas coisas que atrapalham a nossa convivência aqui no planeta e o nosso prosseguimento no crescimento espiritual ocorrem. Mas não é só por causa da festa. É porque trouxeram para essa festa alegorias e outros adereços que acabaram por prejudicar a nossa evolução e causam verdadeiros desastres na nossa vida no cotidiano, né? Como nós vamos falar aqui seria bom a gente falar alguma coisa sobre sobre a origem do carnaval. Muita gente, cada um tem uma explicação para a origem do carnaval. O carnaval, na realidade, ele tem várias origens. Toda coisa que você lê, você vê falar sobre o carnaval e esses momentos de festas, né? Momentos reservados pelaquela sociedade em todos os tempos para que executassem essas atividades festivas. Muita gente fala aí, talvez lá na Babilônia antiga já se fazia a separação daqueles dias, mesmo às vezes dentro de ações religiosas, eles tiravam dias para que se exercitasse a liberdade completa, com bebidas e outras coisas mais. Você pode pegar lá na época dos Trácios, né, outros povos, que eles se reuniam para verdadeiros bacanais, verdadeiras orgias. Naquela época, tudo bem que dentro do aspecto religioso, que toda a vida, o ser humano sobre a Terra, ele teve os seus momentos de reflexão e dedicados a Deus, ao Deus que ele acreditava. Até mesmo os índios têm lá, mas tem os seus momentos das atividades pagãs. E os Trácios, né, que é aquela comunidade que viveu lá, veio do Oriente e chegou até o Ocidente, dominou toda ali a parte da Europa, né, daquele povo europeu ali nas costas da Grécia, mais para cima, invadindo Macedônia. Eles eram guerreiros, mas eles se reuniam para essas festas, normalmente depois que tinham vitórias nas suas guerras lá, né? E até mesmo antes da chegada de Alexandre o Grande, também eles faziam essas reuniões, né? E essas reuniões eram para prazeres da carne, as festas pagãs que eles falavam. Na Grécia também, naquela época lá, das bacanalias. O que eram as bacanalias na Grécia? Eram momentos que eram separados para homenagear o deus Baco, né? Baco era o deus do vinho. Então, quando tinha uma fartura muito grande na colheita do vinho, das uvas, e o vinho era de boa qualidade, eles se reuniam e ali você já viu como é que era a coisa, né? Eles tiravam semanas para comemorar aquilo, e aquilo ali tinha liberdade de todas as formas, tanto nos prazeres da carne, pela alimentação, nos excessos, né? Inclusive, lá eles tinham, em Roma, tinha
aqueles vomitórios que eles comiam desesperadamente, mas também eles participavam com a parte sexual exacerbada e festas tais quais hoje em alguns locais a gente vê que aconteceu no Carnaval, né? Mesmo em Roma lá, tinha nas homenagens a Saturno, né, tinha as Saturnálias, que eram também festas na mesma modalidade. E também a Igreja Católica. A Igreja Católica também, ela criou, até no solstício de inverno, ela criou o Natal. Natal, já mais à frente, né, pela Igreja Católica, é uma oportunidade onde você parava tudo para... E até hoje, né, tem verdadeiros banquetes e festas. Não tem as orgias, mas tem as festas, tem o excesso na alimentação. E do verdadeiro aniversariante, muitas vezes, se fala muito pouco, né, que seria o aniversário de Jesus, é pouca gente fala. É uma festa, momentos que o cidadão católico utiliza para isso. E também a Igreja Católica ela criou, né, a Quaresma, que era para aí falar sobre o sofrimento de Jesus, né, momentos em que a sociedade se recolhia em jejuns, meditações, penitências, essas coisas. Mas aí, diante disso aí, onde a igreja, até hoje, né, nós temos aí a Quaresma, onde muita gente fica sem comer carne, tem alguns amigos meus aí que ficam sem beber, e falam, ó, eu vou atender o Haja só na época da Quaresma, que eu vou ficar sem beber. Ó, já é alguma coisa, né? E aí os italianos dizem que os italianos criaram, nessa época lá, aproveitando aqueles bailes de máscara lá, de Veneza, né, daquela região, eles já prevendo que ia ter, logo em seguida, 40 dias depois, ia ter a Quaresma, muitos deles criaram o Carnaval, resolveram criar o Carnaval, onde tinha liberdade da carne à vontade, né, que eles poderiam comer para se despedir antes desse período de 40 dias que eles teriam que ficar sem comer carne. Então, eles criaram aquilo. E a partir daí, o Carnaval vem utilizando essas coisas. Eles criaram a época do Carnaval onde se libera tudo. Né? Não tem nada de religiosidade nisso. Eles liberam a carne para comer à vontade e também nos bailes de máscara ali acontecia de tudo. Né? Onde as pessoas mascaradas, homens e mulheres, participavam dos eventos onde ninguém era de ninguém, né? Então, essas partes aí elas migraram para o Carnaval brasileiro. E aqui no Brasil teve uma coisa mais importante ainda. Por quê? Porque nós somos de nossa nação é muito jovem e nós somos criados por diversos povos. A nossa sociedade cultural foi criada e formada por muitos povos. Aqui, quando liberaram o Carnaval, realmente começaram as festas de Carnaval, com as máscaras e outras coisas mais, logo nós pegamos os africanos que moravam aqui no Brasil, né? E trouxeram toda aquela sua cultura, com batuques, com tambores, músicas, danças especiais. Isso aí foi entrando no Carnaval, no nosso Carnaval. E acabamos também herdando os excessos, né? Como nós temos aqui, esses excessos que já havia lá nos traços, nos romanos, nos gregos, naquele povo bárbaro, tudo nós trouxemos para cá. E aí vieram os excessos na bebida, na comida, muito sexo, e muita coisa que, na realidade, não acresce nada à nossa evolução espiritual. Mas não é assim também, a gente não pode estar culpando o Carnaval, mesmo porque muita gente aqui no Brasil, não é todo mundo que gosta de Carnaval. Eu mesmo não vou ao Carnaval porque a gente que é médium, você chegando ali, você sente, você capta muita coisa, você vira uma verdadeira antena. Você vai captando tudo aquilo, aquelas vibrações negativas, vibrações do álcool, né, do sexo, de violência e tantas outras coisas que para mim não faz bem. Aqui em Goiás, por exemplo, nós temos o Congresso da Federação, que muita gente, ao invés de ir para o Carnaval, vai para o Congresso Espírita. E esses estão entendendo que esses momentos não lhes servem mais, porque nós já estamos hoje na época nós somos espíritas, nós já estamos estudando a parte espiritual, a nossa parte espiritual. Será que nós ainda precisamos nos preocupar com
tanta coisa material, das vicissitudes do dia a dia, e mesmo aquilo que só o nosso corpo físico ainda cobra por lembranças do passado, né? Isso aí nós não precisamos mais. Mas a gente vê aí os católicos, os evangélicos também, eles fazem os seus retiros, né? E é uma coisa muito boa, pelo menos minimiza as dificuldades pelas quais a espiritualidade tem para fazer um controle dos desencontros que acontecem aí durante essas festas. Chico Xavier, quando ele ia psicografar aquele livro No Mundo Maior, ele esteve em uma cidade espiritual, ele fala até, inclusive, ele nem fala que cidade umbralina é essa, ele fala sua cidade estranha. E essa cidade estranha que ele fala, ele narra que esteve lá com o Emmanuel, e aí o Emmanuel mostrou para ele, ó, vamos visitar uma cidade. Ele estava escrevendo aquele livro, e a partir daí ele disse que viu lá, tem até um slide que eu coloquei, acho que é o último slide que eu coloquei, onde ele fala sobre esse povo que ele encontrou lá. E eram verdadeiros desfiles carnavalescos, aqueles carros alegóricos com muito sexo, muita festa, muita bebida, muita comida, mulheres seminuas com os seios de fora, os homens da mesma forma. E aí ele narra isso, e depois de muito tempo, ele estava um dia assistindo televisão e se deparou com aquilo, viu na televisão, quando ele deu uma olhadinha, o que estava acontecendo lá? Ele lembrou desse povo, falou, esse negócio aqui não está certo, esse povo eu conheço de algum lugar, né? E aí, quando ele viu, era aquele povo que estava lá, o povo que estava lá aquele tempo com a gente, é esse povo aí, ó. E aí a gente vê que esse pessoal, ele está todo aqui, esse povo somos nós, né? E aí, muitas vezes você entra em algum lugar e não sabe de onde que veio tanta coisa esquisita. Nós que trabalhamos aí no movimento antidrogas, todo dia que você está trabalhando, combatendo, não, que ninguém combate as drogas lá com a gente, não acha. Mas cada dia surge uma droga diferente lá entre as pessoas que vão ser atendidas com a gente, né? E aí você fica lembrando dos grandes químicos, essas pessoas que realmente estiveram com o Chico lá, e que essas pessoas também, eles têm evolução, eles tiveram a sua evolução intelectual, científica, mas eles não tiveram aquela evolução moral. Tanto é que vieram aqui para o planeta Terra, né? Então, essas pessoas estão aí trazendo novas drogas, novas atitudes erradas, indevidas, mas eles estão aqui porque foi permitido que eles viessem, né? Que eles viessem também aqui tentar se melhorar nesses finais de tempos. Nós estamos aí vivendo quase que momentos críticos, né, de mudanças de ciclo, e eles tiveram essa autorização para vir para cá. Então, também não adianta a gente falar deles. Eles estão aqui como nós. Quem aproveitar bem a sua encarnação chegará mais à frente, né? A gente sabe que nessas festas carnavalescas aí, esses espíritos aqui encarnados hoje, que ainda não conseguiram se desvencilhar da sexolatria, da dependência química e de tantos outros embustes, eles estão presentes nessas festas. Por quê? Não é pelo fato do Cipriano desencarnar que ele vai mudar a sua forma de agir, né? O Cipriano, às vezes, pode desencarnar, mas se ele era dependente químico, ele vai continuar dependente químico. E, às vezes, ele não tem ainda os mecanismos adequados, né, para usar o fumo, por exemplo. Não tem os mecanismos, não aprendeu ainda os mecanismos para usar a bebida alcoólica ou mesmo praticar o sexo. Mas a partir dali, com aquelas energias que se unem, ele acaba chegando lá e obsidiando aquele que está ali naquela orgia. E acaba que todo mundo se envenena com aquilo. Nós não somos... às vezes nós temos o espírito mais preparado, mas a nossa carne é fraca. A carne nossa ainda é fraca. Você, em determinados momentos, você sente atrações físicas do sexo,
recebe aflora a sua testosterona e outras coisas mais. Se você tiver num ambiente diferente, você não vai cair com facilidade. Mas, às vezes, acontece. Aqueles que são dados à violência, que são dados aí mesmo ao álcool e outras coisas, vão aproveitar esses momentos. E os obsessores vão estar presentes, né? Então, gente, aí a dificuldade que a espiritualidade tem com relação a isso, é muito grande. Assim como nós sabemos aí que pleiades e espíritos do bem vêm aqui quando a Terra passa por determinado problema, como aí nesse caso agora da Turquia lá e da Síria, que os desencarnes ocorreram em massa, ali aqueles espíritos benfeitores, eles se organizam em grandes caravanas e vêm aqui para o planeta, para a crosta do planeta, para atender essas pessoas, socorrer no desencarne desses aí. E, da mesma forma, esses espíritos que estão aí na erraticidade, estão aqui mais perto, mais no terra-terra quase, esses dependentes químicos, esses sexólatras, essas pessoas que têm os seus problemas de relacionamento e gostam desse tipo de festa, quando o planeta se une com as energias todas voltadas para isso, eles vêm também. E ali eles praticam o que eles querem, causam mortes, causam suicídios, causam tudo que tem de ruim, a fim de que eles possam tirar algum proveito. Eles possam usar suas drogas, eles possam praticar o mesmo, provocar até desencarnes, para que eles possam sugar os vampiros, né? Sugar energias e de jovens que eles provocam desencarne ali. Porque muitos espíritos desses que estão lá, eles correm atrás do fluido vital. Agora, você ainda tem um jovem desencarna, ali naquele momento eles estão ali, firmes atrás daquele fluido, né? E conseguem muito, porque o que acontece? Você vê o tanto de acidente que acontece, a quantidade de delitos, é incomensurável. Eu estava até conversando com uma amiga minha, ela é advogada também, ela é advogada dessa área de previdenciária. Vamos, depois do carnaval você começa a contar, porque aí são 9 meses a procura do auxílio da auxílio natalidade. Eu falei, daqui a 9 meses você pode ver o tanto que tem aí. Até que se todos eles permitissem, esses dados aí desvairados, permitisse que novos espíritos com reencarnações programadas viessem ao planeta, tudo bem. Mas na maioria, o que acontece? O grande número de abortos, espíritos que às vezes já estão vinculados ao corpo, eles acabam sendo vítimas do aborto, e isso causa um problema para aquela pessoa sem precedentes. Porque um aborto nessas condições aí é um homicídio, né? Então, esses são os prejuízos que a gente tem. Filomeno Divaldo, naquela obra dele lá, Fronteiras da Loucura, ele conta os bastidores de um carnaval que houve no Rio de Janeiro. A gente foi declinar a cidade. Ele não fala direito da cidade para não criar problema, mas a realidade é que o Manuel Filomeno de Miranda narra lá fatos, inclusive, do desencarne de 5 jovens que estavam saindo da festa carnavalesca, capotaram o carro e caíram no mangue daquele lá e todos desencarnaram. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, os vampiros, aqueles espíritos vampirizadores, já correram atrás do fluido vital, atacaram esses jovens e começaram ali a sugar. Só que Bezerra de Menezes, como era um dos coordenadores dessa caravana do bem, ele com a equipe dele, conseguiu fazer o desenlace daqueles jovens, fez o desligamento, e eles conseguiram fazer a sua transição e foram levados para hospitais no espaço, né? Mas não é tão fácil assim. Você vai dar trabalho demais para a espiritualidade. Essa espiritualidade benfeitora, que poderia perfeitamente, num momento como esse, estar lá socorrendo pessoas em sofrimento lá, os Yanomamis, ou índios que estão sofrendo, ou pessoas na África, ou mesmo esse pessoal que está aí hoje lá na Turquia e na Síria, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para dar mais trabalho para a espiritualidade. A espiritualidade já nos protege tanto que a gente tem que dar uma ajuda, né? Vamos fazer a nossa parte, pelo menos. Aí você pega também, nesse mesmo livro, o Bezerra de Menezes, o Manuel Filomeno de Miranda, narra também
um fato de uma jovem que estava saindo do trabalho e cinco jovens que estavam saindo de festa tentaram estuprá-la e iam estuprá-la. Né? A mulher é uma mulher estuprada, coitada, ela vai ter sequelas psicológicas o resto da vida. Só que ele conseguiu fazer com que esses jovens fossem dissuadidos disso. Então, a proteção que a gente tem é muito grande e temos que colaborar também com a espiritualidade, né? A espiritualidade para que isso ocorra. Muito embora o grupo de espíritos atrasados e que se une em grandes grupos para fazer esses problemas à humanidade, eles são grandes. Nós temos muita cidade aí, muita cidade umbralina, que esse pessoal sai de lá completamente a fim de praticar orgias aqui. Né? E a gente que está lá, um espírita, você chega lá, um espírita, você que depois volta para sua casa. Quantos irmãos você está trazendo vindo daquela festa? Será que você consegue mensurar a quantidade de irmãos desencarnados que nos acompanham depois de uma orgia dessa? Depois de beber? É uma coisa que a gente sempre fala do Grupo Haja, que o espírita que bem conhece a doutrina jamais levaria uma garrafa de cerveja para sua casa. Porque todas as vezes que ele abre uma garrafa de cerveja, ele traz para sua casa. Não um espírito como Eurípides, né? Não é o Eurípides aqui, não. Não é o Eurípides Cipriano, não. O Eurípides de Barcelos vai trazer um espírito que você não tem noção, mas que é um independente químico. E ali ele vai, se ele achar guarida ali, for uma casa que realmente o uso da bebida alcoólica seja frequente, ele vai se aproveitar daquilo. E ali ele vai permanecer. Se ele tiver um ambiente favorável, ele vai, e além do mais, ele vai forçar para que todos da casa comecem a usar. E quando todos começam a usar, ele vai ter mais facilidade. Às vezes a gente vê aí muita gente que está correndo, saindo das drogas, né? Mas aí vem a vozinha lá no pé da orelha. Não, toma só mais um, é a última, você não vai beber mais não. Né? E no final acaba que ele recai. Não, nós somos vítimas, somos vítimas da espiritualidade. Mas ninguém é vítima por ser vítima. Você abriu a sua guarda para isso. Né? A questão 459 lá no Livro dos Espíritos diz que os espíritos estão aqui, junto com a gente. Muitas vezes, eles é que nos dirigem, né? Não só influenciam. Rose, quanto tempo aí que nós temos? Se deixar aqui, a gente fala até amanhã, já deve estar terminando, né? 2 minutos, meu irmão. 2 minutinhos. Nossa Senhora, então foi na hora, né? E além do mais, gente, nós que íamos, né? Que eu já tenho mais de 40 anos que eu não frequento esse tipo de festa. Mas lá você acaba encontrando pessoas que estão ali também na alegria, e às vezes você pode até enganar assim, você pode se envolver com alguém, e quando você se envolve com alguém, você já imaginou? Nós somos eternamente responsáveis por tudo aquilo que a gente cativa. E às vezes você foi ali não no intuito de conseguir um casamento, ou de conseguir uma companheira de jornada para terminar seus dias. Às vezes você foi ali atiçado por sua juventude, por seu desejo do álcool mesmo, das drogas, de outro tipo de droga, o mesmo de sexo. E ali você pode acabar enganando alguém. Né? Então, meus irmãos, eu acho que o carnaval pode ser uma coisa boa em alguns aspectos, no aspecto cultural, mas nós espíritas deveríamos nos afastar um pouquinho disso. Nós já não estamos mais na época de correr atrás das coisas do mundo material. É lógico que atrás do dinheiro porque você precisa dele, né, para a sobrevivência e mesmo para ajudar as pessoas. Mas tem muita coisa que você não precisa mais. Nós somos espíritas, devemos nos afastar disso. Tá? Olha, muito obrigado a vocês aí, Rose, ao pessoal que está colaborando aí. Desculpa a pisada aí, porque o meu computador aqui ele bloqueou o som, não sei porquê, mas nós estamos aqui à disposição de vocês. Eu sei que não vai dar tempo de abrir aí para perguntas e respostas, mas eu desejo que Jesus nos ampare a todos e que nesses dias da festa de Momo aí, todos nós possamos estar lá no aconchego dos nossos lares, assistindo um bom filme, lendo um bom livro, para que possamos ter paz, né? Nós estamos precisando de paz. O nosso planeta, ele está sendo muito atacado pelo ódio, pela discórdia, pela desesperança, pelo desamor. Então vamos ler um pouco, vamos abraçar nossa família. Tem tanta gente que gosta da gente, né? Que Jesus proteja a todos e um beijo no coração.
brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você um brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Destarte para a luz. Deixe o amor brotar. Frutificar de vez. Que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala. Que nosso Mestre Jesus nos cubra com seu manto de amor e luz. E roguemos a Deus, nosso Pai, e nosso Mestre Jesus, que possa, nesse instante, nos envolver e nos auxiliar na condução desta prece. Senhor Jesus, agora vamos mentalizá-lo com as mãos estendidas sobre a cabeça de cada um de nós, através do passe, nos fazendo uma grande limpeza e retirando de nós tudo o que estiver nos incomodando, o cansaço do dia a dia, dores, tristezas, mágoa, o que quer que seja tudo retirado, tanto do nosso corpo material quanto espiritual. E agora vamos sentindo que uma luz na cor azul vai saindo das mãos do nosso Mestre Jesus e nos envolve de um grande bem-estar e paz interior, restituindo para nós a saúde do corpo e da alma. E agora vamos pedir que os nossos irmãos espirituais, responsáveis pela fluidificação das águas, possam trazer do plano espiritual as essências e o bálsamo curador para ser colocado em nossas águas, transformando-as no medicamento para a cura de todos os males. Que cada um que fizer uso dela se sinta curado e fortalecido. Em teu nome, nossas águas estão fluidificadas. E, Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade de trabalho na tua seara, Mestre. E agradecemos a todos os nossos amigos espirituais que nos auxiliaram na condução dos trabalhos de hoje. Senhor Jesus, onde quer que nós formos, possamos semear a tua paz e o teu amor. E todos aqueles que de nós se aproximarem, sintam a tua presença. Que assim seja. Pessoal, antes da gente encerrar, eu gostaria de estar falando com vocês sobre esse almoço que a nossa casinha Segal está promovendo, o tradicional almoço goiano, né? Então, esse almoço vai acontecer no dia 12 de março, na nossa casinha Segal. Durante as semanas, a gente vai falando mais sobre este almoço, mas desde já, todos que estão aqui estejam convidados, tá bom?